Boa noite, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos que estão participando desse momento de devoção, de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe sua casa, seu lar e o seu coração. Louvamos a Deus pelo domingo maravilhoso que nós passamos na nossa igreja. Nós damos graças a Deus pela vida dos líderes da igreja, dos oficiais da igreja, os presbíteros, os diáconos. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos professores da nossa escola dominical, que tem se empenhado para trazer as ministrações desde o berçário até os adultos. E nós louvamos ao Senhor por cada um dos professores, pelo desempenho de cada um. A igreja está trabalhando, os setores da igreja estão atuando, os líderes dos setores, crianças, jovens, adultos, o PH, a SAF estão trabalhando. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Isto são provas e evidências de uma igreja madura, de uma igreja saudável. Isso é graça de Deus. Que Deus abençoe o coração dos amados, renove suas forças e os capacite cada vez mais na obra do Senhor. Para a nossa meditação nessa noite, eu quero trabalhar com os irmãos o texto que se encontra no livro de Josué, no Antigo Testamento, no seu capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eveus, dos Heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Oremos ao Senhor, amados, querido Deus e Pai Celestial. Te agradecemos pelo dia do Senhor, que podemos te servir desde amanhã, com as ministrações e mensagens maravilhosas por parte dos professores de nossa igreja. Que o Senhor agora nos abençoe com a palavra do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, fala o nosso coração, fortalecer o nosso coração e nos preparando para uma semana, ó Deus, alimentando e fortalecendo o nosso coração para enfrentarmos mais uma semana. Dá-nos esta graça, abençoa cada família, cada vida que está acompanhando este culto, ó Pai, tenha misericórdia. Sê conosco, perdoa nossos pecados, livra-nos do mal. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, o povo de Deus naquele momento vivia um momento, um único momento crítico em que Moisés falecera recentemente. O povo estava à beira do Rio Jordão, já passaram o seu tempo, a sua jornada no deserto. Moisés falecera. E tinham que atravessar o Jordão e dar andamento à viagem a tomar posse da terra prometida. Só que seu grande líder morreu. Moisés morreu.
E agora? Como ficaria a nação? Como ficaria a condução do povo? Quem haveria de lidar? Eles teriam forças para vencer os adversários, os inimigos do outro lado do rio? Eles teriam condições para vencer as dificuldades e tomarem posse da terra? Muitos questionamentos, muitos sentimentos naquela hora. Aí Deus, na sua misericórdia e bondade, ele visita novamente o povo e ele vai e levanta um servo, que é Josué, o sucessor de Moisés. Deus mesmo escolhera Josué. Deus mesmo preparara Josué para aquele momento. E Deus o vocaciona, e Deus o chama, e Deus transmite a ele a missão e a tarefa, e Deus o encoraja para a jornada a seguir. E desta experiência encorajadora da vontade soberana de Deus com o seu povo, eu queria assim, compartilhar com os irmãos esse tema: o cuidado de Deus com o seu povo. O cuidado de Deus com o seu povo. Ou seja, Deus sempre cuidou do seu povo. Sempre cuidou. Em todos os momentos na história do Antigo Testamento, em toda a narrativa bíblica, vemos a providência de Deus, o governo soberano do Senhor, o agir de Deus em todos os momentos. Mesmo depois, no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, o surgimento da igreja, o cuidado de Deus, a providência de Deus, a proteção de Deus, a direção do Senhor. No decorrer da história do cristianismo, vemos as ações providenciais de Deus cuidando do seu povo. Essas realidades, essas promessas cumpridas e essas realidades devem trazer conforto ao nosso coração também em dias novos que estamos enfrentando, nas situações que estamos enfrentando, que são únicas na história da humanidade e na nossa vida. Precisamos nos preparar, precisamos encontrar na palavra princípios, orientações para iluminar nosso caminho, a nossa condução daqui para frente. E este texto maravilhoso nos traz algumas lições sobre o cuidado de Deus e o descanso que tem que estar no nosso coração para aquilo que temos pela frente em nosso futuro. É isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa ocasião. Precisamos ser fortes. Precisamos ser fortes. Nesse texto maravilhoso aqui, eu quero destacar 3 lições. Deus sempre cuidou do seu povo. E aqui nesse momento da história de Israel, ele vai mostrar isso de que maneira? Garantindo a Josué a sua companhia. Mostrando a Josué o caminho do sucesso, da vitória. E encorajando Josué a seguir adiante na sua tarefa. Ele tinha uma grande tarefa, mas Deus foi generoso para com ele, como é para conosco. Garantindo a sua companhia, estando com ele, mostrando o caminho da vitória e também encorajando para seguir em frente. Os textos, nosso texto precioso traz aqui uns elementos muito interessantes sobre isso, né? Essa promessa de Deus garantindo a sua companhia. Ele diz assim, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua companhia. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Que promessa! Não te deixarei, nem te desampararei. E diz mais assim, no final do versículo 9, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que promessa maravilhosa! A promessa de que o Senhor estaria com ele. Vá em frente, Josué. Siga adiante. Terá inimigos, terá batalhas pela frente, terá um grande desafio para conduzir o povo, para tomar posse da terra, sim, sem dúvida nenhuma. Terá grandes coisas a realizar, mas vá em frente, eu estarei contigo. Como foi com Moisés. Que promessa maravilhosa. Quando Deus está conosco, a vitória é certa, a graça é certa, a bênção é certa. Que bênção essa palavra para Josué. A garantia do sucesso da presença do Senhor. A certeza da companhia de Deus, amados irmãos, é uma promessa animadora.
A certeza de que Deus está conosco, e Ele sempre está conosco, é uma promessa animadora. Deus já havia prometido anteriormente ao seu povo, dizendo que não, que jamais iria desamparar seu povo. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Promessa ao seu povo. Eles estavam no deserto. E Deus já havia dito antes: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. No Salmo 94, versículo 14, temos uma expressão preciosa que diz assim: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Que bênção! Você confia nisso, amado irmão? Você confia que Deus está contigo, que Deus está conosco? Você tem essa segurança no teu coração? Você transmite isso à tua esposa, a teus filhos, a teus parentes? Não, nós vamos seguir adiante, nós vamos em frente, nós vamos enfrentar essa pandemia, vamos enfrentar as dificuldades econômicas assim pela frente, nós vamos enfrentar juntos, com fé, com esperança, sabendo que Deus está conosco e não irá nos desamparar. Não irá desamparar nunca, em nenhuma situação ou circunstância. Creia nisso, amados. Jesus já havia prometido aos seus discípulos e, consequentemente, à sua igreja, na sua palavra de despedida aos discípulos após a sua ressurreição, na grande comissão, ele disse o seguinte, em Mateus capítulo 28, versículo 20. Quando ele ensina eles, ordena para que eles façam discípulos de todas as nações, ele conclui com essa promessa: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a missão da igreja, pregando, discipulando as pessoas no Evangelho de Cristo. E a promessa no final do versículo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, essa é a grande promessa do povo de Deus. O Senhor sempre estará conosco. E de que forma Jesus está conosco? Como se cumpre esta promessa de Jesus estando conosco? Ele está conosco através do seu Espírito, que habita em nós e está entre nós. É o Espírito de Deus que está em nós, está sobre nós, e é o selo, penhor da nossa herança eterna, é a presença do Espírito. Deus, o Filho, Deus, o Espírito presente em nós, na vida da igreja. Quando? Sempre, todos os dias, independente das circunstâncias de perseguições, martírios, turbulências, crises, tempestades, o Senhor sempre está com o seu povo, até o último dia, até a consumação do século. E isso faz parte da promessa que diz de Jesus sobre o Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É a promessa do Espírito, é a presença do Espírito conosco até a consumação do século. Que bênção, amados. Então essa nossa primeira lição é a garantia da presença do Senhor conosco. Ele está conosco sempre. Como falou a Josué: estou contigo, não vou te desamparar. A segunda grande lição desse texto é o seguinte, que Deus mostra a Josué que ele estará com ele sempre, nunca vai desamparar. Mas a segunda lição é o seguinte, Deus mostra a receita da vitória. Como que Josué vencerá? Qual a receita para Josué ser bem-sucedido nas suas batalhas?
nas suas guerras, que ele vai enfrentar ali quando entrar nas terras de Canaã, com seus diversos adversários e inimigos. Qual o segredo da vitória? E o Senhor diz isso aqui nos versículos 7 em diante. Ele diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Fazer segundo a lei. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Toma a lei, fala da lei, ensina a lei, cumpra a lei. Versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué era um general. Iria comandar os israelitas em grandes batalhas. Foi um estrategista, foi um homem inteligente na condução desse processo, na invasão, na tomada das terras e na vitória sobre os adversários. Mas Deus está mostrando que o caminho da vitória não seriam nas armas que os israelitas tivessem, nem nas suas estratégias militares. O caminho da vitória para Josué é que ele se permanecesse fiel à palavra de Deus. Que ele fosse fiel à lei do Senhor, aos princípios da palavra, que os seus caminhos, suas decisões, suas escolhas fossem tomadas à luz da palavra de Deus, que aí o seu coração tomado pela vontade de Deus, entendendo o cumprir do Senhor, as promessas do Senhor, a vontade de Deus revelada na sua lei, daria a ele a sabedoria devida, a capacitação devida para vencer as batalhas. Na palavra de Deus seria a receita para a vitória de Josué, como para nós também, para termos uma vida realmente bem-sucedida, bem-aventurada, abençoada por Deus. O caminho é a palavra, são os princípios de Deus, são os mandamentos do Senhor, é fazer a coisa certa segundo o padrão de Deus, segundo a mente de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus revelada. A lucidez da mente, da alma está, entendemos essa revelação, o que Deus quer de nós, como Deus quer que hajamos diante da realidade, dos problemas da vida, da sociedade. É encontrar no Senhor, na sua palavra, a sabedoria para viver, para nos relacionarmos e assim sermos bem-sucedidos, como casais, como famílias, como jovens bem-sucedidos, como a sociedade bem-sucedida. E o segredo está aqui, na palavra do Senhor. O desastre que vemos na humanidade, o desastre moral, é por conta da desobediência à lei de Deus. Corrupção, devassidão, pecado, idolatria, imoralidade. Há cerca de um mês atrás, tivemos um carnaval vergonhoso aqui em nosso país, o que chamam de cultura. Vergonhoso, uma expressão de maldade, de blasfêmia, o nome de Deus sendo blasfemado nas ruas, muitas vezes. É uma carnalidade, é uma entrega do homem ao pecado, à devassidão, desobediência à palavra de Deus, é fracasso, é morte, é criminalidade, é afastamento de Deus. E a vitória, a saúde moral, a saúde do coração, da alma, da mente, a saúde espiritual está na palavra do Senhor. É o segredo da vitória. Josué precisava se comprometer em meditar, ensinar e cumprir a palavra do Senhor e se esforçar para cumpri-la integralmente. Ele era o líder. Ele era o líder da nação, ele tinha que dar exemplo. Ele era o líder da nação, ele tinha que dar exemplo de um homem comprometido com Deus, com a aliança de Deus, com a vontade de Deus. E ele o foi. A história do livro de Josué é fantástica. É um milagre de Deus, como foi com Moisés no passado, tomar aquelas nações todas com um povo que recentemente era escravo. Que estrutura militar organizacional, de organização eles tinham para vencer cidades fortificadas, reinos já estabelecidos. É a graça, é o poder de Deus, é o milagre de Deus na vida de um homem temente, um homem confiante em Deus, usado por Deus, na vontade de Deus, na mão de Deus, na palavra do Senhor.
O servo de Deus deve estar comprometido com a lei de Deus. Nós temos que estar comprometidos com a palavra do Senhor. Isso é um compromisso que temos que ter, não são com coisas humanas, instituições, é com a palavra de Deus. O que Deus quer de nós, como essa nossa geração? Qual a vontade de Deus revelada em sua palavra? Temos que buscar nela a solução, o direcionamento para a igreja. Como a igreja se posicionar diante dos os novos tempos que vamos realizar. Como nós, como chefes de família, vamos nos posicionar diante das mudanças que teremos, das crises que talvez tenhamos que enfrentar, se não seguindo a palavra do Senhor, as diretrizes do Senhor, os preceitos do Senhor, para trazer sabedoria a nós em viver tempos novos. É na palavra do Senhor que está a verdadeira sabedoria do Senhor. Salmo 1, versículo 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim é o servo de Deus. O seu prazer está na lei, e medita dia e noite. Esdras, homem de Deus, servo do Senhor, na época do pós-exílio, ajudou na consolidação, na estruturação espiritual da nação, juntamente com Neemias, numa época muito importante. Esdras, capítulo 9, versículo 10, fala acerca dele, do caráter de Esdras, um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Esdras 7, 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele foi um instrumento de restauração do povo. E como ele fez? Dispondo o coração a buscar a palavra, buscar a lei, cumprir a palavra e ensinar esta palavra, ensinar a Israel os estatutos. Deus apresenta a Josué a receita da vitória. Ele deveria ensinar, meditar e cumprir a lei. E seria, como diz a promessa, serás bem-sucedido em tudo, como ele realmente foi, porque cumpria a palavra. O Salmo 128, os irmãos conhecem, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme e anda nos caminhos. Onde estão os caminhos? É a palavra. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É a promessa. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. É o salmo da bem-aventurança, da felicidade espiritual na casa, no estado, na nação, fruto do temor de Deus, homens tementes a Deus e que anda nos caminhos de Deus. Não tem como falhar, meu amado irmão. Quer ser bem-aventurado, bem-sucedido na tua família, na tua casa, teus projetos de vida, seja quais forem teus projetos de vida, quer ser bem-sucedido, entregue tudo ao Senhor e faça conforme o Senhor ensina na sua palavra. E Deus vai te abençoar com certeza, como fez com Josué e os servos de Deus do passado, que foram fiéis à lei do Senhor. Crer e praticar a palavra de Deus garante ao seu povo a força, a estrutura para suportar as lutas da vida. Não apenas para termos uma vida saudável, vitoriosa e abençoada, mas andar na palavra do Senhor e praticar a palavra nos dá força espiritual, emocional, mental, para vencer as adversidades, suportar as adversidades, as lutas da vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, Jesus nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou,
sendo grande a sua ruína. Onde você está afirmando a tua casa na palavra, certamente essa tua casa vai ser fortalecida, protegida e guardada, apesar das dificuldades que nós estamos passando e essas turbulências. O Senhor vai te guardar, vai te proteger, vai te abençoar, te dar vitória, amado irmão. Creia nisso. A terceira lição que temos nesse texto é que, além do Senhor garantir a sua companhia, estou contigo, Josué. Além do Senhor dar o caminho da vitória, não cesse de falar da lei e serás bem-sucedido. Em terceiro lugar, Deus encoraja Josué. Deus encoraja Josué. Versículo 6, ele diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás herdar a terra. No versículo 7, ele diz assim: tão somente sê forte e muito corajoso. Versículo 9, novamente ele diz assim, não te mandei eu, sê forte e corajoso. Palavra do Senhor, Josué, eu estou contigo, cumpra a palavra, seja forte, Josué. Ele precisava ser forte porque haveria de enfrentar realmente grandes obstáculos. O desafio para Josué era tremendo, não era nada fácil. Os inimigos seriam poderosos a enfrentar, as batalhas seriam terríveis. Ele tinha que ser forte mesmo e corajoso para ir adiante. Confiar em Deus, andar na palavra e ir em frente, seguir em frente, levantar a cabeça, pedir a Deus força. Ele tinha a força de Deus e ir adiante. Ele haveria de liderar e conduzir o povo na batalha, na jornada, na distribuição das tribos na sua herança, repartindo a terra entre as tribos. Ele tinha que ser um líder forte. Às vezes, amado, a vida levanta situações em que temos que reagir. Às vezes somos muito passivos diante da vida, deixando, como diz uma música popular, deixa a vida nos levar. Não é assim não. Nos entregamos, deixamos as coisas acontecerem. Não é assim não. Às vezes as adversidades vêm para nós tomarmos nosso papel, o seu papel como líder, o seu papel corajoso na sua casa, na sua família, e assumir isso, e encarar os problemas, e não transferir os problemas para os outros, para a família, para a esposa, para quem quer que seja. Assumir as dificuldades, ir em frente, pedir a Deus graça, coragem para enfrentar as dificuldades. Serão dias difíceis, serão dias ruins? Sim, vamos levantar as mangas, vamos procurar soluções, vamos ajudar um ao outro, vamos pedir ajuda do outro, mas vamos assumir isso, essa liderança, esse protagonismo, essa coragem de ir adiante, de seguir em frente. Não é se entregar, não se entregue aí no seu sofá, na sua cama, a tristeza, a preocupação, a ansiedade, ao medo. Não se deixe entregar, amado irmão. Há um desafio pela frente, sim. Você não está sozinho, Deus está com você, Deus está conosco. Ele sempre esteve conosco, Ele estará lá na frente também. Confie nisso, amados. Seja forte. Deus já havia encorajado Josué para assumir a sua liderança sobre Israel. Deuteronômio 31, 23 diz assim: ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Palavra de Deus, palavra de encorajamento. Vai, Josué, ser forte, estarei contigo, e você vai tomar posse da terra e dará a terra que eu prometi dar ao seu povo. Foi assim a promessa, a palavra do Senhor. No capítulo 14 do próprio livro de Josué, ele mesmo encoraja o povo diante das dificuldades no meio da batalha. Josué capítulo 14, versículo 11, ele diz assim: estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ou seja, as palavras de Deus, o encorajamento do Senhor, a força de Deus acompanhou a trajetória e a vida desse grande homem de Deus. Amados irmãos, as adversidades que passamos
Não apenas essa, não, essa é mais uma, São oportunidades de nós reagirmos, tomarmos as rédeas, assumirmos nossa liderança com coragem de nossa casa, de nossa família, de nossa igreja, da própria sociedade, e mostrar que há alguém que está no controle, e confiar nesse Deus que está no controle de tudo. Mas com coragem temos que enfrentar os problemas da vida. Salmo 18, versículo 2, o salmista diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 28, 7, o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Nesse mesmo salmo, ele diz o seguinte, versículo 8: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Deus é a nossa força. Ele que nos faz fortes, Ele que nos capacita. Salmo 29, 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmo 59, 9 diz: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. E finalmente, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava numa situação de dificuldade, dizia: posso enfrentar qualquer situação da vida, na fartura ou na fome, seja o que for, porque Deus é aquele que me fortalece. Que bênção, amado irmão. Descanse nessa força, a força que vem de Deus para mim e para você. Ele é que nos fortalece para suportar e vencer todas as coisas. Concluindo, amado irmão, a nossa meditação é com esse tema: Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre cuida do seu povo. Lá na época de Josué, ou antes, na história do livro de Êxodo, a história do povo de Israel, depois na continuidade na monarquia, depois na história da igreja, Deus sempre cuida do seu povo, garantindo a sua companhia, mostrando o caminho do sucesso, a receita é a palavra, e encorajando sempre para seguir em frente. Amém? Assim sendo, considerando isso, amado, confie que tudo irá acontecer conforme o plano perfeito de Deus. Confie. Deus levou Josué para dar posse à terra que Deus prometera. Josué não ia enfrentar o escuro, não sabia o que ia acontecer. Ele iria tomar posse da promessa que Deus havia dado, porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas, todas as circunstâncias, como está também hoje em dia. Então creia que tudo vai acontecer, não tenha medo não, de nada. Vai acontecer conforme o plano perfeito, o conselho da vontade de Deus, da sua boa, perfeita e agradável vontade. Confie. Confie que Ele sempre estará com o seu povo. Confie nisso, que Ele está contigo, que Ele está comigo, que Ele está conosco, que Ele está com o seu povo, estará sempre, até a consumação do século. É a promessa dele. Não é porque nós merecemos, não é porque nós estamos sofrendo, porque nós estamos precisando, não. Porque ele é o que Ele é. E a sua promessa, desde o passado, de cuidar do seu povo, em todo o tempo, cuidar, estar presente. Ele sempre esteve presente, está presente agora e estará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então confie, amado. Terceiro lugar, confie que obedecer a palavra de Deus é a receita perfeita. É a melhor receita de uma vida vitoriosa e de uma vida saudável. O que você anda ouvindo? Você anda ouvindo a quê? A quê? Ainda mais hoje em dia, né? Tantas vozes,
tantos discursos, tantas profecias, tantas falas. Tome cuidado com aquilo que a tua mente absorve, com aquilo que você apreende. Preenche o teu coração, a tua mente com as coisas boas, com a palavra do Senhor. Seja ela a fonte da tua alegria, da tua esperança, da tua confiança. Seja inteligente, ouça e filtre tudo que você ouvir com sabedoria, sabendo de onde é a fonte. Não dê amém a todos os profetas de nossos dias. Tenha discernimento e espelhe tudo à luz da palavra do Senhor. É a receita da vitória, uma vida saudável, gloriosa. E em quarto e último lugar, confie naquele que nos encoraja e que nos fortalece em todo o tempo. Seja forte, tenha coragem, siga adiante. Ele é a nossa rocha, é o nosso libertador, é a nossa fortaleza, é a nossa porção, é a nossa herança, é o nosso baluarte, é o nosso Deus maravilhoso, é a nossa força maior. Confie nisso e cria nisso, amado irmão. Então, amado, nesses dias difíceis, nós sabemos que muita coisa irá mudar. E não podemos nem prever exatamente o que nos espera. Claro, mas precisamos ser fortes, confiando em Deus, firmando em sua palavra e descansando na força que vem dos céus. Amém? Que Deus nos abençoe, que abençoe tua vida, fortaleça o teu coração, abençoe o teu lar, tua família, em nome de Jesus. Que Deus guarde a nós nesses dias de quarentena. Teremos talvez mais 2 ou 3 semanas determinadas. Não sabemos o que o cerca. Nós desejamos que não demore muito, que os efeitos da pandemia diminuam e que seja encontrada a cura e as pessoas sejam curadas e as pessoas menos infectadas. É o que nós oramos, é o que nós desejamos. Mas como não sabemos, descansemos no Senhor. E nos preparemos daqui a 2 ou 3 semanas e tenha paciência para isso. Não se desespere, não. Não se desespere, tenha paciência, aguarde, encontre força no Senhor e se prepare já para o retorno à normalidade. Vá se preparando, se organizando, porque isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer a vida normal e nós estaremos novamente juntos na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, trabalhando para o Senhor, ajudando uns aos outros, e a vida vai continuar conforme a vontade do Senhor, com certeza. Oremos pela nossa nação, pelo nosso país. Oremos para Deus levantar uma cura, oremos pelos que estão enfermos nos hospitais, oremos por eles, Deus tem misericórdia. Oremos pelos profissionais da saúde, que estão lá na frente cuidando deles. Oremos também para que o quanto antes possamos voltar à normalidade. Mas oremos também para aquelas pessoas que, atingidas pelo isolamento, estão em situações de miséria ou pobreza e passando por necessidades. Sejamos sensíveis a isso também. Estejamos prontos para ajudá-las naquilo que estiver ao nosso alcance. Temos que repartir aquilo que temos com aquele que tem menos e devemos nos preparar para esse momento tão importante. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, oramos para que a Tua palavra encontre lugar no coração do povo do Senhor, trazendo conforto, alento, encorajamento para seguir adiante. Ó Pai, e nós enfrentamos as adversidades, aquilo que está à nossa frente, com esperança e confiança e com coragem, com firmeza no Senhor. O Senhor é a fonte de nossa segurança. E sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo e nunca vai nos desamparar. E sabemos também que o Senhor é aquele que nos capacita e que nos fortalece. Que a coragem vem da graça do Senhor em nosso coração. Que possamos, ó Pai, ter uma atitude de fé, de fidelidade e obediência ao Senhor. Ser com cada família, cada irmão, cada lar que está participando desse momento de adoração ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e fala aos corações. É a nossa oração, ó Pai, agradecido. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebei a bênção, irmãos. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor eterno de Deus nosso Pai e que a consolação do Espírito estejam sobre o seu povo e sobre a sua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.